Oi, eu sou o Gustavo Cunha e você sabe que uma série está no caminho certo quando ela se passa em Gotham City e você nem se lembra que existe um Batman. O segundo episódio da série do Pinguim foi mais uma vez um deleite em termos de roteiro, né? Uma montanha russa de emoções com algumas viradas sensacionais. Mais do que isso, cara, o episódio serviu para confirmar algo que já tinha ficado bastante evidente no episódio passado, né? O raciocínio rápido e o sangue frio do Oz em momentos em que qualquer um de nós perderia completamente o controle, né? Eu, por exemplo, ia surtar. Essas duas características são elementos-chave que vão fazer com que no futuro ele se torne o grande adversário do Batman, né? Que ele ainda está para se tornar. Quer dizer, o cara tá enganando os Maroni e os Falcone ao mesmo tempo. Esse episódio abre no meio de um pesadelo da nossa queridíssima Sofia Falcone, que segue sendo um dos exemplos mais fantásticos de como se pode pegar um personagem secundário lá dos quadrinhos e transformar ele num favorito do público, se você souber trabalhar bem a construção desse personagem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu morro de medo dessa Sofia, velho. A Kristen Milioti tá novamente brilhante nesse segundo episódio. O que importa pra mim e pra você aqui, nessa visão que ela está tendo, né? Ela está de volta ao Asilo Arkham. E você certamente percebeu, né, que o uniforme de interna dela é igualzinho ao que o Charada usou no filme de 2022. A moça tem um pesadelo com o irmão dela, o Alberto, né, que era a única pessoa no mundo com quem ela se importava e que se importava com ela também no final das contas. Esse pesadelo é resultado de uma terapia com luzes conduzida pelo Dr. Julian Rush. Eu confesso que eu achei que isso tivesse sido inventado pra série, mas eu fui pesquisar e essa terapia existe de verdade, cara. Ela se chama EMDR, em português é dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, né? É um procedimento em 8 fases que trabalha ali o reprocessamento da memória para que ela não cause mais sofrimento. E é justamente isso que o bom Dr. Rush está tentando com a Sofia, infelizmente. No caso dessa moça, eu acho que nem se ela fosse no show do Pink Floyd, as luzes iam ser suficientes para fazer a cabeça dela melhorar. Enfim, um detalhe interessante sobre o Dr. Julian é que, pelo que deu para perceber, não apenas pelo uso da hipnose, né, mas também pela forma nada ortodoxa, né, com que ele parece demonstrar uma ligação ali com a Sofia, talvez nós estejamos diante de uma adaptação de um personagem bem interessante dos quadrinhos do Batman, ninguém menos do que o renomado e cruel Dr. Hugo Strange. Nos quadrinhos, o Hugo Strange é um psiquiatra, né, e um cientista de extrema inteligência com uma capacidade ímpar de entender a mente humana. Mas ao contrário de vilões como Coringa, que abraçam ali o caos, né, o Strange é metódico, ele é frio, é calculista, os métodos do cara são cruéis. O Strange é conhecido por manipular psicologicamente as suas vítimas, desmontando os traumas delas e os medos mais profundos dessas pessoas para controlar ou destruir mentalmente esses coitados e coitadas, né, dependendo dos casos. Em histórias clássicas, o Strange tem o domínio de técnicas de hipnose e lavagem cerebral, usando ali a sua expertise como psiquiatra para mexer com as psicoses dos seus alvos, né? Ele também realiza alguns experimentos científicos nada éticos, né, criando seres geneticamente modificados para cumprirem ali os desígnios dele, mas isso aí é um pouco fantasioso demais para o mundo dessa série em particular, né? Se esse personagem for realmente uma versão do Hugo Strange, ele provavelmente vai ficar apenas ali no campo da manipulação mental. Um detalhe interessante sobre a sequência dele com a Sofia é o quadro que tem ali no consultório, né, que se chama Scream Louder, Scream Twice, da artista italiana Rosario Oliva. Segundo a artista, essa obra expressa a representação visual de uma das sensações mais angustiantes que alguém pode sentir, a dificuldade de comunicar a ajuda que você precisa. Olha só que demais, cara, a imagem representa um grito silencioso que parte a alma em duas. Eu acho que tem tudo a ver com a Sofia, né, que continua ali travando uma batalha interna para não voltar a se tornar o carrasco. Aliás, ainda sobre a Sofia, e aproveitando o gancho dessa obra, é interessante notar como esse episódio trabalha ali as visões que as outras pessoas têm dela, né? O público em geral considera a Sofia um monstro abominável, uma assassina de 7 mulheres, né, que simplesmente não deveria estar solta, enquanto que a família Falcone vê ela como um mero inconveniente, que só não foi descartado, né, por ser filha do falecido Carmine, que Deus o tenha, mas nenhuma dessas visões corresponde à verdadeira essência da moça. Assim, e sobre a personalidade do carrasco, aquele lado completamente brutal da Sofia, né, que fez ela enforcar nada menos do que 7 mulheres no passado, sendo mandada por isso, inclusive, para Asilo Arkham, você percebeu que naquele momento que ela tá ali reunida com os Falcone, né, falando sobre a morte do Alberto, ela diz: por que os assassinos dele ainda não foram enforcados e pendurados pela cidade? Velho, isso é exatamente o que ela costumava fazer
fazer lá nos tempos, né, nos bons tempos de Carrasco, né, no arco Vitória Sombria dos quadrinhos, aliás, era assim que ela deixava as vítimas dela. Então, olha só o Carrasco aqui tentando, né, de todas as formas, assumir o controle da personagem novamente, né, aproveitando cada brecha pra aparecer. Essa é mais uma forma sutil do roteiro e nos preparando ali pro que vai acontecer mais adiante. Bom, um pouco mais tarde, nesse episódio, nós voltamos pra Sofia Falcone, enquanto ela desperta de um outro pesadelo, mas dessa vez a gente descobre que ela costuma dormir dentro do próprio closet, ao invés de dormir na cama, né, que é bem macia e confortável. O mais interessante nessa cena é que finalmente a gente descobre por que ela costuma andar ali com o pescoço sempre coberto. Acontece que os pesadelos da Sofia são tão violentos que ela causa ferimentos a si própria. Mesmo com as unhas cortadas rentes, né, como dá pra ver ali no detalhe, ela ainda acorda com os dedos sujos de sangue, né, que ela tenta ali desesperadamente lavar na pia com água e sabão. Olha como tudo isso é super simbólico, né, quase como se a personalidade do Carrasco atacasse a Sofia durante o sono, quando ela tá mais vulnerável. Outro elemento interessante sobre a questão da saúde mental da Sofia é que no filme do Batman de 2022, né, a gente descobre que o pai dela, o Carmine Falcone, assassinou a companheira de quarto da Selina Kyle, uma moça que se chamava Annika, né, e ele assassinou essa moça sufocando ela, né, matando a moça com as próprias mãos. E ele também tentou matar a própria Selina da mesma forma, né, sufocando ela nesse filme. Então, eu não me surpreenderia se toda essa loucura na cabeça da Sofia fosse resultado dos maus tratos sofridos na mão do Papis. Lembre-se de que ela mesma diz ao Dr. Rush ali no final da consulta dela, né, eu não estou a salvo, eu estou em casa. Simplesmente brutal. Ainda sobre os personagens da série, nesse episódio a gente tem a apresentação um pouco melhor ali da família rival dos Falcone, né, que são os Maroni. Um elemento muito interessante que foi adaptado dos quadrinhos para se diferenciar um pouco mais ali as duas famílias no live action é o fato de que aqui na série a esposa do Sal Maroni, Nadia Maroni, é uma mulher iraniana. O Sal é tão apaixonado por ela que ele trocou toda a família italiana dele pela família iraniana dela, transformando os Maroni numa família de mafiosos iranianos e persas. Olha que demais, cara. É por isso que os capangas do Maroni, né, do Sal, eles têm esses nomes tradicionais lá do Oriente Médio. Isso também mostra o tamanho da influência da Nadia sobre o Sal, né? Na própria cena da prisão, o Sal aparece ali inclinado a mandar o Oz catar coquinho, e é justamente a Nadia quem diz pra ele, né, que o Oz pode ser um instrumento valioso no final das contas. Sal Maroni tá detido na prisão de Blackgate, que nas histórias do Batman é onde vão os criminosos comuns, né, sem grandes problemas psiquiátricos, enquanto que os vilões realmente malucos são enviados pro asilo Arkham. Então, nesse episódio, a gente tem essas duas instituições correcionais aparecendo, né? Uma delas, o Sal Maroni tá preso, e na outra, a Sofia Falcone apareceu ali no seu pesadelo. E esse é um mundo em transição, no qual cada vez mais os personagens como o Salvatore Maroni vão perder espaço para personagens como a Sofia Falcone, e portanto, lentamente o protagonismo da prisão Blackgate vai acabar passando pro asilo Arkham. Demais, né? O que a gente tá acompanhando aqui é justamente o momento em que essa transição tá começando a acontecer. Toda a operação de produção de gota, que era administrada pelo Oz, está sendo transferida para uma área menos visada. O protagonista armou tudo, né, para que os Maroni pudessem interceptar esse carregamento, desferindo mais um golpe contra os seus rivais, os Falcone. O plano deles é realizar o transporte usando um caminhão disfarçado como sendo da FEMA, que é a Agência Federal de Administração de Emergências, né, e por conta do desastre da inundação, esse tipo de veículo circula por toda a cidade atualmente. O Oz faz questão de se manter em bons termos com o Castilho, né, um dos capangas da Sofia, que aliás é o mesmo cara que ajudou a torturar o próprio Oz lá no primeiro episódio. E quando tudo dá errado durante o transporte, o Oz, que pretendia eliminar todos os homens do Falcone, é forçado a improvisar, e ele decide rapidamente seguir com os Falcone, então, e salva ali a vida também do Castilho. O detalhe genial é que ele faz isso apenas para ganhar a confiança dos outros capangas lá dos Falcone, né, assim como ele fez ao organizar a festinha ali com aquelas moças no apartamento pros caras. No momento em que o comboio é atacado, a gente pode ouvir a música Call Me Irresponsible, do Bob Darin, tocando. Essa música é muito adequada para as circunstâncias em que o Oz se encontra, né? Não apenas esse tipo de música tem tudo a ver com filmes de mafiosos, né? Porque o próprio Frank Sinatra era um cara que tinha relações com os mafiosos, mas a letra dessa canção específica, Me Chame de Irresponsável, Me Chame de Não Confiável, se encaixa perfeitamente com o protagonista da série, né? Considerando ali a traição aos Falcone, né? E a guerra que ele tá orquestrando entre eles e os Maroni pro seu benefício próprio.
E enquanto que a Sofia Falcone oferece um estudo fascinante sobre a fragilidade da mente humana, o Oz segue sendo o personagem mais safo da história da televisão, né? Tendo que improvisar a cada segundo para conseguir mais 5 minutos de vida, enquanto que todo mundo em volta tá o tempo todo com o pé que é o leque pra matar ele, cara. Como eu tinha dito no início do vídeo, esse episódio mostra muito claramente como esse personagem tem uma velocidade incrível de raciocínio, né? Além de conseguir pensar friamente, até mesmo em momentos de extrema pressão. Como a gente já sabe, o Oz tá manipulando os Falcone e os Maroni para que eles se destruam uns aos outros e ele possa ascender ao poder. O grande problema, tanto para Sofia quanto para o Oz, é que com a morte do Carmine, quem assumiu o comando da organização foi o irmão dele, o Luca Falcone, e isso foi mais um golpe para Sofia, já que o direito de liderar deveria ser dela, né, depois que o pai e o irmão morreram. Nos quadrinhos, o Luca Falcone nunca foi um personagem muito importante, né, ele foi assassinado pela gangue do Capuz e nunca mais fez falta depois disso. Então você pode ter certeza que antes do final da temporada, esse Luca Falcone ali vai comer capim pela raiz. Enquanto a Sofia é conduzida por Gotham, ela escuta ali um programa de rádio discutindo a situação da cidade. O programa revela que a criminalidade aumentou 42% desde que o ataque do Charada inundou a maior parte da cidade. Isso é interessante porque faz uma ligação direta com o próximo filme do Batman. O que acontece é que um dos materiais promocionais da série do Pinguim é uma página do jornal Gazeta de Gotham, mostrando uma charge com o bate-sinal aceso ali por semanas sem resposta. Isso indica que o Batman talvez tenha desaparecido após os alagamentos provocados pelo Charada, o que pode se conectar com o início do próximo filme do Cavaleiro das Trevas. Explica também por que o Batman não apareceu no meio dessa verdadeira guerra de gangues que tá começando agora. De qualquer forma, a Sofia tá ouvindo o programa, né, enquanto ela tá indo num bar em busca de um sujeito em particular, que está desesperadamente pedindo gota ali pro barman. Quando o viciado não acredita que o produto tá em falta, o barman manda ele conversar com o Charada. Isso confirma, né, ainda mais que a inundação do Charada praticamente extinguiu o suprimento de gota na cidade. E essa, aliás, é uma das principais razões pelas quais o Oz tá tão interessado nessa nova operação de drogas que a Sofia e o irmão dela, o Alberto, estavam desenvolvendo. O viciado com quem a Sofia vai falar é o detetive Marcus Wise, da Delegacia de Polícia de Gotham. Nos quadrinhos, o Marcus era um policial corrupto que frequentemente entrava em conflito com o Robin Vermelho lá do Tim Drake. Agora ele trabalha pra Sofia em troca de um generoso suprimento de gota. E o cara é eficiente, né? Porque ele trouxe pra Sofia ninguém menos do que um dos capangas dos Maroni, que inclusive estava presente naquela reunião entre o Sal e o Oz na prisão. Como prova de lealdade aos Maroni e também para evitar ser morto pela Nadia, o Oz assume a responsabilidade de trazer o capanga de volta. O plano é relativamente simples, né? Ele vai entregar documentos comprometendo o Johnny Vitt pro Luca, incluindo fotos comprometedoras do Johnny com a esposa do Luca. E o Vic, por sua vez, vai plantar as joias da mulher do Luca ali no carro do Johnny. Claro, né? Quando o Vic falha em plantar as joias no carro do Johnny, o Oz precisa agir rápido para escapar sem ser incriminado. Ele mata o capanga que ele tinha ido salvar e depois simula uma briga com o Johnny apenas pra plantar o canivete usado no assassinato no bolso de quem? Do Castilho, velho, o mesmo cara com quem ele fez questão de se reconciliar antes do transporte de carregamento de gota. O Castilho fica tão surpreso com o que aconteceu que ele nem consegue concatenar, né, imaginar que aquela faca foi plantada pelo próprio Oz, o seu parça. O ponto aqui é que a falha do Vic quase custou a vida do Oz. Eu pessoalmente acho que seria extremamente apropriado o Oz matar o Victor no final da temporada, certo? Não é o que eu quero, mas é o que eu acho que vai acontecer. A gente sabe que no fundo o Oz ainda é um vilão, né, que quer o poder acima de tudo, e se ele matar o seu único amigo, seria a forma do Oz se transformar de vez, né, naquela persona fria do Pinguim. Acredito que, assim como nesse episódio, o Vic vai continuar errando, e a lição desse episódio permanece, né, nesse jogo, ou você é esperto bastante pra prevalecer, ou você acaba morto, né, por mais que o Oz se afeiçoe ao Vic, eu não vejo ele dando chances infinitas ali pro aprendiz dele continuar falhando. Ou talvez o Vic nem precise falhar mais, velho. O problema é que ele sabe de tudo o que o Oz tá fazendo, o cara é um dossiê ambulante das atividades do Oz pra acabar com os Maroni e com os Falcone, né? Não é o tipo de pessoa que você gostaria que continuasse por aí caminhando e respirando se você tá tramando contra as duas maiores famílias mafiosas do país. Mais uma vez eu digo, cara, não me entenda mal, eu realmente gosto do Vic, mas eu acho que os dias dele estão contados. Gotham City é um lugar cruel demais pra bandidos que não tenham o coração duro como pedra. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento. Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.